Fala aí, pessoal. Meu nome é João Rodolfo, eu sou médico ortopedista com especialização na área do quadril. Esse é um vídeo bem importante sobre um problema que felizmente não acontece muito, mas quando acontece é bem trágico, que é a infecção em prótese de quadril. Infecção, alguns pacientes falam como rejeição, tá? Mas o tema, o nome certo é infecção de prótese, quando vaza pus ali pela prótese, mais comumente, assim. Então, o que que é infecção? Quais são os principais tratamentos? Por que que tem muita polêmica, muita controvérsia nesse assunto? E quais são os principais tratamentos para isso? Ok? Então, primeira coisa, curte esse vídeo aqui, compartilha com algum amigo que acha que está preocupado, que possa ter alguma coisa de infecção. E também sigam o canal do Dr. Mário Soares. Tá? O Dr. Mário Soares é um ortopedista de Brasília, tá? Que o foco dele é o tratamento de infecção. Então, ele gosta bastante de tratar isso, estudou lá na Alemanha, num centro que trata muito de infecção do mundo inteiro, tá? Então, é uma pessoa que gosta muito, está sempre atualizado sobre esse assunto. Então, eu vou dar uma pincelada geral aqui e a gente vai discutindo algumas coisinhas, mas quem é o especialista mesmo nessa área é o Dr. Mário Soares. Então, por definição, o que que é infecção de prótese? É uma proliferação de bactérias ao redor da prótese, mas por que que é um problema isso? Em outras cirurgias, teve uma infecção no abdômen, fez uma cirurgia abdominal, fez uma infecção, cortou aqui, infeccionou, vai ali, lava, toma um antibiótico, resolve. Na prótese de quadril isso é um problema maior, porque a prótese de quadril, como ele é um material inerte, a bactéria pode se grudar ali e formar uma espécie de raiz ali. Então é uma coisa chamada biofilme, tá? Ela se gruda na prótese e a gente não consegue mais tirar ela. Não consegue nem abrindo, lavando, 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 esfregando, não consegue tirar essa bactéria dali. Então, pode acontecer isso, pode abrir, lavar e ela proliferar de novo, de novo, de novo. Isso pode ir soltando a prótese, ou como pode dar uma complicação mais grave, uma infecção generalizada e levar até o paciente a óbito. E junto disso, além de estar em volta ali da prótese, ela pode entrar no osso, da famosa osteomielite, que é a infecção óssea. A infecção óssea ocasiona uma morte do tecido ósseo, que é um local ainda mais fácil para a bactéria se reproduzir, tá? Que vai deixar uma infecção cada vez maior, tá? Osteomielite já é uma coisa que é um pouco mais difícil de tratar. Quando tem uma prótese junto, então osso morto junto com o material que ela fica grudado, é mais difícil ainda de se tratar. É um tema bastante discutido, bem controverso, tem várias opiniões diferentes, tem vários jeitos de tratar diferentes, tá? Em congressos de ortopedia é sempre um tema bem importante, isso, um tema com bastante discussão. Então eu não estou dizendo aqui que a minha visão está certa, a visão de qualquer pessoa está certa. Existem várias maneiras de se tratar a infecção e cada um segue uma linha de pensamento. E por que que ocorre? Uma bactéria circulando no corpo, isso a gente tem várias vezes ao dia. Escovando o dente, a gente faz bacteremia, que é a bactéria circular pela corrente sanguínea. Escova o dente aqui, a bactéria entra pela gengiva, vai lá e vai pela corrente sanguínea. Se tem por isso que é bem importante quando vai fazer uma cirurgia de quadril, ver se não tem nenhuma inflamação no dente, nenhuma cárie, nada disso, porque é uma porta de entrada grande. Mas o nosso corpo geralmente combate essa bactéria. Então, a bactéria vai lá, está circulando pelo corpo, a célula branca de defesa acha essa bactéria e mata ela, tá? Agora, se tem algum problema característico do paciente, se teve algum problema na cirurgia, essa bactéria ela pode se instalar ali na prótese e às vezes o corpo não consegue combater. Ela se instala e começa a proliferar e a gente tem infecção. Então, alguns fatores que podem ser contribuintes para a infecção. O estado nutricional e de saúde do paciente. Por exemplo, pacientes que têm algum grau de imunodeficiência, não tem as células de defesa bem ativas, alguma coisa de, de HIV, em tratamento pós-quimioterapia, pós-bariátrico, às vezes tem uma deficiência assim, dos fatores protetivos. Artrite reumatoide, pacientes que têm artrite reumatoide usam remédios
que baixa um pouquinho a imunidade, pacientes diabéticos também, às vezes, não têm uma cicatrização muito boa, paciente que fuma, tabagista, isso também pode aumentar um pouco o risco de infecção, tá? Não são contraindicações para cirurgia, para prótese quadril. A gente pode fazer prótese em paciente diabético, paciente imunocomprometido, com HIV, paciente com artrite reumatoide, paciente tabagista, a gente pode fazer, mas a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nessas situações, o paciente tem que estar ciente do risco um pouco aumentado, a gente faz vários pacientes assim e vários seguem bem. A infecção é um evento raro, mas quando acontece ele é mais devastador. Sobrepeso, desnutrição também aumenta um pouquinho o risco, tá? Então são todos fatores do paciente. E fatores decorrentes da cirurgia? A gente também tem fatores decorrentes da cirurgia que pode aumentar o nível de infecção. Então, às vezes, o mau preparo da pele, tá? Mal degermação, que é lavar, escovar bem a pele antes de fazer cirurgia, o preparo de tirar, passar álcool ali para tirar todas as bactérias, colocar os campos, alguma contaminação na hora da cirurgia. No pós-operatório também é falta de cuidado com o curativo. Eu já tive um paciente meu que ele teve uma diarreia grande, enorme no pós-operatório inicial, já era um paciente mais debilitado, acamado, que era uma fratura do colo do fêmur. Ele teve uma diarreia gigantesca que acabou contaminando a cirurgia e acabou ocasionando uma infecção. Então, cuidado com o curativo no pós-operatório é bem importante. O hospital também, a escolha de um hospital com baixos níveis de infecção também é importante. Infelizmente, tem hospitais que têm, por exemplo, muito volume de fratura exposta. A fratura exposta é uma cirurgia já contaminada, que já tem bactéria ali no meio. Então, às vezes, hospitais que têm um- um nível maior de infecção, pode ter um nível maior de infecção de cirurgias eletivas também, que é prótese quadril, que é uma cirurgia programada, né? Mas pode acontecer pelo risco hospitalar. Como que essa infecção se comporta? Então não tem só um motivo por infecção, geralmente é uma combinação de fatores que pode levar a uma infecção da prótese. E como que ela se comporta, essa infecção? O mais comum, que a gente vê de cara, é que ele pulsa indo ali da prótese, o paciente às vezes com vermelhidão ali, com febre, tá? Isso é o mais comum. Porém, a infecção pode se comportar de maneiras diferentes. Ela pode ser, às vezes, uma saída de secreção pequenininha, uma saída de sangue, 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 que não melhora, não melhora, não melhora. Pode, às vezes, só ter dor na prótese. Isso é uma infecção lá dentro com uma bactéria menos virulenta, menos mais fraquinha, assim, uma bactéria mais fraquinha que vai soltando devagarzinho a prótese, mas não forma pus, pus franco. Muitas bactérias têm comportamentos diferentes, dependendo de uma ou outra bactéria. E tem bactérias que é mais fácil de tratar e bactérias que são mais difíceis de se tratar. Então, por exemplo, uma prótese que estava bem, começou a doer depois de algum tempo e não tem aparentemente nenhum sinal de soltura, nenhum sinal de desgaste, nem nada específico, a gente sempre tem que excluir uma infecção. Tá? A infecção é sempre um diagnóstico diferencial que a gente tem que excluir caso alguma prótese não está indo bem. Às vezes uma soltura mais precoce da prótese também pode se pensar em infecção. Então é um quadro muito variado. O mais comum, aquilo que a gente vê, saindo pus, um monte, vazando, escorrendo pela perna. Esse geralmente é o mais fácil de diagnosticar e às vezes é um pouquinho mais difícil de diagnosticar realmente. Exames de sangue e punções, colocar uma agulha lá, tentar aspirar o líquido, ou pegar um pedacinho de osso para mandar para análise no laboratório também pode ajudar no diagnóstico, tá? Um diagnóstico importante é a gente ver qual que é a bactéria e o diagnóstico confirmado mesmo é a gente isolar essa bactéria em 2 amostras diferentes. Por exemplo, foi lá, fez uma punção, viu uma bactéria, daí foi lá, fez a cirurgia para depois tratar a infecção, cresceu a mesma bactéria, aí está confirmado realmente a infecção. E o que confirma é o exame chamado cultura. Tá? A gente pega um pedaço de tecido, de osso, ou uma amostra de líquido, manda para o laboratório analisar, ele vai cultivar essa bactéria e ver certinho qual bactéria que é e se ela é sensível a quais antibióticos. Então, uma vez feito o diagnóstico, a gente vai para o tratamento.
Tá? O tratamento vai depender muito se é uma infecção superficial, às vezes só da pele ou uma infecção mais profunda. Às vezes, se é só uma infecção bem superficial, só um pontinho inflamado, isso pode ser tratado com antibiótico, não é necessariamente cirúrgico. Pode, às vezes, ser tratado com antibiótico para melhorar aquele ponto inflamado. Agora, se ela está indo para espaços mais profundos, aí começa a ser um problema. A infecção profunda, que atinge até lá a prótese do quadril, ela pode ser aguda ou crônica. Muitos estudos falam que é 4 semanas, outras 6 semanas, para diferenciar agudo ou crônico. Geralmente agudo menos de 4 semanas e crônico mais que 6 semanas, e o meio fica como um limbo. E por que definir esse tempo? Justamente por causa daquela formação daquele biofilme que eu falei. Uma vez que o biofilme é formado, é muito difícil o tratamento sem retirar a prótese. Então, infecções agudas, existem muitos trabalhos que mostram que a gente pode abrir, expor a prótese, lavar, coletar material para cultura, trocar o que for trocável, então às vezes só trocar a cabecinha, trocar o plástico, tá? Mas manter a haste cimentada, manter a cúpula lá dentro, trocar o que der para trocar sem mexer muito na prótese, tá? Fechar e começar antibiótico, para tentar tratar isso sem ter a formação do biofilme. Porque uma vez que é formado o biofilme, por exemplo, falhou esse tratamento, ou já é uma infecção de mais tempo, daí a gente tem que pensar em talvez tirar essa prótese. Tirar essa prótese, a gente pode recolocar ela no mesmo tempo, em 2 tempos, ou até uma coisa chamada 1 tempo e meio, tá? No mesmo tempo, geralmente é quando a gente consegue identificar a bactéria antes da cirurgia. Então, foi lá, funcionou, viu qual bactéria que é. Então, se programa para, no mesmo tempo cirúrgico, abrir, lavar lá tudo, tirar todo o tecido que pareça ter uma cara meio estranha, tem que tirar todo o tecido que tiver meio morto. Lavar, colocar um cimento com antibiótico, colocar uma nova prótese, iniciar já um antibiótico específico para aquela bactéria, a gente consegue resolver isso em um tempo só, ou seja, numa cirurgia só. Não conseguiu identificar a bactéria, a gente pode tentar uma revisão em 2 tempos ou em 1 tempo e meio. Vem, 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 vem. Senta aí. Não conseguiu identificar a bactéria, a gente pode pensar numa revisão em 2 tempos ou um tempo e meio. Como é feito isso? Em 2 tempos. Vai lá, retira toda a prótese, retira todos os tecidos que parecem meio mortos também, coloca uma prótese feita de cimento com antibiótico, para já tratar lá dentro. Então chama-se espaçador. É realmente um espaçador para ocupar o espaço ali, para não formar mais espaço morto que possa proliferar mais bactérias. Coloca ali para matar toda a infecção, e depois de 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, daí uma avaliação de um infectologista é bem importante. Na verdade, isso em todo quadro de infecção, a avaliação de infectologista é super importante. Daí vai definir quando que vai fazer uma nova cirurgia. Então, tratar com antibiótico todo esse tempo, e daí, com uma nova cirurgia, daí revisa. Troca tudo, tira aquele espaçador e faz uma prótese nova para o paciente conseguir andar, fazer suas atividades do dia a dia. Lembrando que é uma cirurgia bem mais difícil, exige às vezes próteses maiores, próteses com cunhas, com tântalo, próteses que aumentam o seu custo, tá? E se tornam mais trabalhosas para o médico e também para o paciente reabilitar. Então, por isso que a gente evita ao máximo infecção. E a revisão em 1 tempo e meio. Dá para fazer, na hora que tira aquela prótese infectada, consegue-se fazer, às vezes, uma prótese cimentada ali, com uma cimentação mais ou menos, que seja fácil para retirar, caso precise, e que o paciente consiga andar e fazer tudo com isso. Então, uma prótese cimentada, não com aquele nível máximo de pressurização que a gente faz para a prótese durar uma vida inteira,
mas tenta fazer para que o paciente consiga andar, se movimentar, e alguns pacientes ficam felizes com esse tratamento e não querem fazer uma nova cirurgia. Então, uma revisão em um tempo e meio também é uma coisa que é factível. Feito, pessoal. O mais importante eu deixei para o final, na verdade, que eu já comentei ali, um acompanhamento de um infectologista, que é um especialista em bactéria. Ele vai ajudar o ortopedista a escolher o tempo, qual antibiótico, vai ajudar a escolher o tempo do antibiótico, quando é para fazer, depois da primeira cirurgia de retirada, uma nova prótese, tá? Então, o infectologista vai ser um parceiro do cirurgião bem importante nesse tratamento de infecção. Claro, tem alguns cirurgiões que resolvem tudo por si, eles mesmos são os próprios infectologistas, nada contra, mas eu gosto bastante de uma opinião de uma segunda pessoa que é focado nessa área, trabalha nessa área, para ajudar no tratamento. Ok? Deixa seu comentário aqui, curta, compartilha esse vídeo, bate o sininho e também siga quem tem uma infecção, siga o Dr. Mário Soares, que ele é um cara nessa área. Beleza? Aqui foi mais a minha opinião de alguns trabalhos científicos, de como eu trato os meus pacientes. Ok? Valeu, pessoal.